Freixo, isso bate direto com vocês no Rio de Janeiro. Como é que está a visão de vocês? A gente, antes de começar aqui, você até falou que é um divisor de água do momento. Como é que vocês estão vendo isso? Exatamente isso, Neto. A prisão do Queiroz é muito importante, e aí eu queria... Esse é um assunto que eu acompanho há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, né? Primeiro que eu queria lamentar muito que a gente tem aqui nesse momento do país, né, com 1 milhão de pessoas contaminadas, chegamos a 50 mil, vamos chegar amanhã, 50 mil brasileiros mortos, a gente reúna lideranças tão importantes e a gente tem que falar de outro assunto que não saúde. Isso já é um sinal do significado do governo Bolsonaro, né? É inacreditável que a gente tenha que lidar com outras crises que não só da saúde. Mas, enfim, elas existem e a gente tem que dar conta. Mas toda a nossa solidariedade à dor de um povo nesse momento. O Queiroz, ele é o elo principal entre a família Bolsonaro e as milícias. A gente tem que ser muito didático nessa hora. A gente precisa ser muito pedagógico nesse momento, tem que explicar exaustivamente quem é o Queiroz, né? Eu não sei, Jacques, o grau de relação do Queiroz com a Marielle diretamente, do caso, mas eu não tenho nenhuma dúvida, e esse é um caso que eu acompanho dia a dia, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o assassinato da Marielle passou pelas milícias. Qual milícia, com qual... Isso, a investigação que será concluída, não tenho a menor dúvida disso, esse ano vai dizer, né? Então vamos também aguardar. Agora, o Queiroz, ele sempre foi uma pessoa do Jair. O Queiroz nunca foi uma pessoa do Flávio. O Queiroz conhece o Jair na década de 80. E eles têm longa relação. A gente precisa deixar isso muito claro. Quem leva o Queiroz para o gabinete do Flávio é o Jair. Não é o Flávio que conhece o Queiroz, né? O Queiroz leva para dentro do gabinete. Por que o gabinete do Flávio? Porque, vamos olhar para a família, né? Ele não vai botar um controle de um esquema no gabinete do Tonho da Lua, do Carluxo, porque não é confiável nem para o pai. Não vai botar no Eduardo. Então, bota no do Flávio, que é onde ele confia mais. Por isso estava no gabinete do Flávio. Eu não tenho a menor dúvida que o Flávio acabou. O Flávio será preso. Não vai ter possibilidade do Flávio escapar disso. O quanto isso vai sobrar para o Jair, eu não sei ainda. Mas é o filho do presidente, senador da República, preso por um esquema de corrupção que fere de morte a bandeira central do Bolsonaro de dizer que é uma outra política e que não tem corrupção. É o seu filho número 1. Não dá para dizer que o Jair não tem a ver com isso. Até porque a corrupção passava por uma pessoa dele. Tem depósito do Queiroz na conta da primeira-dama, que até agora não está explicado. O esquema de corrupção ali é muito profundo. O Queiroz leva para dentro do gabinete do Flávio a família do Queiroz inteira, mas tem uma pessoa que ele não leva para o gabinete do Flávio, que é a Natália, filha do Queiroz. Ele bota no gabinete do Jair. E ela é personal trainer no Rio de Janeiro, trabalhando em diversas academias, recebendo pelo gabinete do Jair e repassando 80% do seu salário para o Queiroz. A gente precisa pegar todos esses detalhes que não são detalhes para entender uma engenharia de corrupção da família e não um desvio do Flávio. E essa relação com a milícia pode render muito. É aí que a gente tem que morar, né, e entender bem o que significa. O Adriano não era uma pessoa qualquer no Rio de Janeiro mesmo. O Adriano significava o chefe do escritório do crime. Já conversei sobre isso com o Ciro. É o maior grupo de matadores da história, e eu estou falando de um lugar violento, do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é esse cartão postal, mas um cartão postal em cima de um esgoto que relaciona crime, polícia e política, de onde brota Bolsonaro. Bolsonaro é resultado da relação de crime, polícia e política do subterrâneo do Rio de Janeiro. E é isso que se desvenda quando prende o Queiroz. Então é muito importante, pode sim ser um divisor de águas para a República Brasileira. A família do Adriano, a mãe e a ex-mulher estavam lotados no gabinete do Flávio. O Flávio entrega uma medalha Tiradentes, que é a maior comendo do Rio de Janeiro, ao Adriano dentro da cadeia.
quando ele estava preso por homicídio. E o Jair Bolsonaro defende o Adriano na tribuna do Congresso Nacional. A gente precisa relacionar essas coisas, gente, porque elas estão ligadas, elas não são separadas. E é o Jair Bolsonaro, quando eu presidi a CPI das milícias, em 2008, quando nós fizemos um relatório que levou à prisão mais de 200 líderes, o Jair Bolsonaro foi a público defender a legalização das milícias. Ele defendeu publicamente a legalizar. Como é que alguém quer legalizar uma máfia? É o Jair Bolsonaro. Então, a ascensão das milícias no Rio e no Brasil tem a digital do presidente da República. É isso que a gente tem que falar. Bom, por início é isso. Para você arredondar esse início aqui. O privilégio de estar em companhia tão qualificada é que eu podia dizer simplesmente que eu faço minhas palavras, não é, corretas, brilhantes, sensíveis de todos. Especialmente a do Marcelo Freixo, que de todos nós é aquele que mais se expôs, mais se arriscou, é o que corre risco de vida, as pessoas não têm ideia, eu tenho alguma, mas o Marcelo Freixo está inferindo essa ferida há muito tempo. E, felizmente, agora o país está prestando atenção naquilo que, pioneiramente, ele já em risco da própria vida, da segurança sua, da sua família, e esse é um reconhecimento que o Brasil deve a esse grande homem público do Rio de Janeiro. Eu quero, então, em cima desse argumento todo, né, destacar 2 pontos, 2 consequências políticas que eu considero o lado bom da tragédia. Primeiro, também já foi pontuado, eu quero só aclarar. Na medida em que fica vulgarizada a conexão do Bolsonaro, né, com milícias, com desvio de dinheiro, com punguismo, com estelionato, fica bastante fortalecida aquela fração das Forças Armadas, que eu acredito que é majoritária, não é, que argumenta no seu intenso debate interno hoje, né, em relação ao avanço do Bolsonaro nessa ameaça de mostrar os dentes, de propor, enfim, ministros dando declarações qual é o limite de esticar a corda, o outro lado de dizer que as consequências de uma decisão judicial pode ser incalculável, sei lá qual foi a expressão que usou, ou seja, golpistas ali do entorno do Bolsonaro, né, tensionando por dentro da estrutura das Forças Armadas, usurpando um poder que não lhes pertence, e de dentro das Forças Armadas há um argumento muito poderoso, né, de fidelidade à Constituição, a desastrada ruptura institucional que no passado, não é, levou a gravíssimas incompreensões e abusos e acusações terríveis de tortura, não é, enfim, de arbitrariedades e de corrupção. Não é? Portanto, essa tragédia ela tem esse lado bom, ela dá um argumento muito poderoso. Eu sinto isso nos contatos que eu tenho, né, em que o Bolsonaro ele próprio deixa de ficar hidrófobo, ou seja, raivoso, latindo, mostrando uns dentes que não tem, em nome das armas das Forças Armadas. Para agora piar fino, o outro escapola em 48 horas, com desvio de finalidade, usando sabe lá que meio de fuga, com passaporte diplomático, o Bolsonaro para o Diário Oficial para só fazer tudo desvio de finalidade. Esse é um argumento importante, daquilo que nós estamos nos preocupando e não devemos baixar a preocupação ainda, porque o Bolsonaro está incrustado na Polícia Federal, na Polícia Civil, nessas milícias das polícias militares, portanto, nada de relaxar. Mas o argumento para as forças legalistas, não é, que estão comprometidas com a normalidade institucional, cresceu muito. Não há nenhum general minimamente sério que vai querer agora associar a sua biografia, o seu nome, muito menos a institucionalidade, na defesa de uma quadrilha que, inclusive, tem essas características de vulgaridade, em que um advogado estranho, para ficar numa palavra exótica, hospeda dentro da sua casa, depois vai para a imprensa dizer que não conhecia o cara. Isso é inacreditável. Como alguém falou, é muita fuleiragem, é muito, sabe o que é isso? É certeza da impunidade. Isso é o que acontece. Certeza da impunidade, é o deslumbramento de novos ricos que chegaram aí e tal. Então, essa é a primeira consequência, o argumento poderoso para as forças legalistas que há nas Forças Armadas brasileiras, dissuadir aquele meio de campo ali que está aí tentado à quebra de hierarquia que o Bolsonaro está propondo. A outra, dadas as especificidades da lei brasileira, o presidente da República é inalcançável por qualquer crime que haja cometido fora da circunstância do seu próprio mandato. Portanto, o crime de peculato do que o Bolsonaro é quanto mais, o Bolsonaro é que corrompeu os filhos, o Bolsonaro é que ensinou os filhos. Mais uma vez, uma informação preciosa. O Queiroz não é do Flávio Bolsonaro. O Queiroz é do Jair Messias Bolsonaro.
O Bolsonaro, lá atrás, quando foi assaltado, conseguiu que o bandido que o assaltou aparecesse morto. Então, né, o Adriano é chefe de um grupo de matadores profissionais de aluguel, e a mulher e a filha estavam ali, e esse advogado faz um leve-trás em Minas Gerais. Isso está tudo esclarecido, e o Freixo, mais uma vez, ilumina, porque é tanta esculhambação que a gente precisa ajudar o povo a entender as conexões. Mas o alcance penal do Bolsonaro, pelo crime de peculato, da mulher ter recebido, não é 24, é 40 mil reais já confessados pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro diz que é um empréstimo, que nem o Collor lá atrás falou da Operação Uruguai, né? Agora a Zambelli já está falando que um amigo particular dela botou um dinheiro na conta dela, porque o que é? De onde é que vem o dinheiro que o Bolsonaro emprestou para o Queiroz? Qual foi a TED? Qual foi o DOC? Né? Qual é a origem dos 40 mil reais? Isso tudo aí é tudo fato penal que o Bolsonaro vai responder, e não tem a menor dúvida, assim que sair da presidência da República. Porém, o efeito hoje, irradiador, como o Jacques Wagner colocou, para nos ajudar a decompor a enganação que o Bolsonaro, empacotado pelo norte-americano, por Steve Bannon, né, por grupo de WhatsApp, de fake news, ele se apresenta como um não político, e um dos eixos centrais do seu apelo moralista é o combate à corrupção. Então, hoje, 1/3 dos brasileiros ainda sustentam pelo Sul, né, 1/4 pelo Sudeste, Norte e Centro-Oeste, e esse conjunto de episódios vulgares, mal cheirosos, né, de um banditismo organizado, de uma quadrilha de punguistas, de estelionatários, vai nos ajudar pedagogicamente a ganhar a opinião pública brasileira para aquilo que a democracia tem que estar pronta para fazer. Punir o Bolsonaro agora, o quanto antes, pelos seus crimes de responsabilidade, processando as diversas ações de impeachment que os nossos partidos todos estamos tentando promover no Congresso Nacional. Ainda dentro do tema Queiroz, que a gente tem que tocar no outro assunto, que é o tema da prisão. Vem confirmar aí, como vocês todos estão colocando bem, a relação do clã Bolsonaro com a milícia. O capitão Adriano, que chefiava o escritório do crime, como falou bem o Freixo, e principal suspeito do assassinato de Marielle, transferiu ele 400 mil reais para o Queiroz, e mais uma conexão sombria entre o presidente e o cara. Eu queria começar essa rodada com o Marcelo falando, não só pela proximidade com o Marielle, mas também por ser a maior autoridade do país nos assuntos que são milícias, não é isso? Em seguida, eu queria que cada um de vocês aqui comentasse o drama vivido nos diferentes estados brasileiros com esse fenômeno das milícias dentro das forças policiais e também a influência de Bolsonaro sobre as PMs em todo o território brasileiro. Na última semana, Ciro, o sinal de alerta foi aceso entre os governadores do país, que receberam sinais, mesmo que discretos, que indicavam que os policiais militares, se eles tivessem que escolher entre eles e o Jair Bolsonaro, eles ficariam com o presidente da República. Até onde isso é verdade? Quais os riscos para a democracia brasileira de um cenário como esse? Podemos dizer que, enquanto estamos preocupados com Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, participando de um eventual golpe, os nossos olhos deveriam estar voltados para as forças policiais? Eu começo com o Freixo. Vamos lá. Eu acho que esse é um tema muito importante para a gente. Deixa eu esclarecer. Milícia. O Bolsonaro hoje está criando milícias políticas. Esse acampamento dos 300 não há nada mais fascista do que isso. E o Bolsonaro está estimulando. Nós temos um presidente, gente, que no lugar de estar tentando distribuir teste e respirador, está facilitando compra de arma, distribuindo fuzil automático e tirando o controle das munições. Nós temos um presidente que, nesse momento, troca a entrega de respirador por entrega de fuzil automático para a sociedade. É esse nível de delinquência que a gente tem na presidência da República. Né? O povo hoje precisa de fuzil automático ou precisa de respirador? Então, a gente precisa dizer que Bolsonaro não cuida das famílias brasileiras. Porque ele foi eleito com o tema da segurança e com o tema da família. A única família que ele se preocupa é uma família de bandidos que ele botou no mundo. Essa é a única família que ele cuida, é a dele. Ele não cuida de família nenhuma brasileira. A relação das milícias, ditas, milícia enquanto grupo criminoso, elas são domínio de território. Toda a milícia do Rio de Janeiro tem como chefe agentes públicos da área de segurança, não é só polícia, agentes públicos da área de segurança, que tem porte de arma, né? Então essa é a questão central, que dominam territórios e que dominam as atividades econômicas desse território.
e que são muito lucrativas. Transporte, internet, extorsão direta, agiotagem, né, entrega de gás, enfim, isso está tudo lá no relatório de 2008, lamentavelmente atualizado. Hoje, o número de territórios dominados por milícia no Rio de Janeiro é maior do que o número de territórios dominados pelo tráfico. Só tem uma grande diferença entre milícia e tráfico. Milícia tem projeto de poder. Tráfico nunca teve. O tráfico é poder local, bélico, local, violento, tem que ser enfrentado, mas milícia é máfia. Milícia tem projeto de poder. Milícia que frequenta palácio. Milícia transforma. Domínio, aí é que mora. Aí é que é o segredo do debate. Milícia transforma domínio territorial em domínio eleitoral. Isso é o grande pulo que a gente tem que entender. Ao transformar um domínio territorial criminoso, armado, em domínio eleitoral, se torna uma máfia. E tem projeto de poder. É esse o papel que faz o Queiroz na família Bolsonaro. Faz a campanha da família Bolsonaro nas áreas de milícia. Eu nunca pude entrar numa área de milícia para fazer campanha. Porque se entrar, tem troca de tiro. Eles dominam os territórios. Então, é um grande negócio econômico e político. E o papel do Queiroz era fazer isso para a família inteira. É isso que a gente tem que entender e a gente tem que ir em cima. Milícia é crime contra a democracia. Milícia não é um debate de segurança pública. Milícia não é um debate de polícia. Milícia é um debate de política. É esse o ponto que a gente precisa jogar o nível para cima. Né? O inimigo agora é outro. Então, que o andar é outro. Chega em outro andar. Você não resolve o problema da milícia com polícia. E aí tem um outro problema. Eu sou da opinião, Ciro, a quem quero agradecer, sempre gentil e amiga palavra, dizer que eu acho que a gente não tem que se preocupar com um golpe que virá. Existe um golpe em curso no Brasil. Nós não temos a realidade de 64, gente. Nós não temos um João Goulart que precisa ser tirado do poder por um projeto. Eles já estão no poder. Tem essa diferença básica, histórica. Existe um projeto golpista em curso, que é o da censura à cultura, o da censura à imprensa. Isso está em curso. Isso não virá. Isso não tem uma data. E mais, quando ele entrega armas e ele desmobiliza completamente qualquer possibilidade de controle, eu vou dar um exemplo. Vocês lembram da juíza Patrícia Scioli, assassinada brutalmente por uma milícia, uma juíza assassinada por milícia no Rio de Janeiro, em 2011? Só descobrimos quem matou aquela juíza por causa do monitoramento das munições. E é isso que o Bolsonaro destruiu agora no Brasil. A nossa taxa de esclarecimento de homicídio é de 4%. Freixo, uma parte, explica bem isso aí, porque isso é crítico, realmente. Isso é muito sério, gente. Mas explica para quem está nos ouvindo, que não conhece o assunto. O Bolsonaro fez a Perpétua sabe disso, o Bolsonaro fez uma medida onde ele tira o controle das munições, porque as munições, quando são vendidas para a segurança pública, elas são marcadas. Então você sabe de que lote. E a nossa briga era para que todas as munições fossem marcadas, e não só as da segurança pública. Ele está tirando as da segurança pública. E eu estou dando um exemplo muito concreto para as pessoas saberem o que eu estou dizendo, para não ficar no debate técnico, porque não é. É bom a gente lembrar, inclusive, que o decreto do Exército, que é quem é responsável para fazer esse monitoramento de armas e munições no país, é um decreto muito rigoroso. Só vai ter arma quem, de fato, está lá de acordo com o Estatuto dos Armamentos. O que o Bolsonaro fez? Ele baixou um decreto cancelando os decretos do Exército. Do Exército. Exatamente, ele está contrariando uma norma do Exército, inclusive. Por isso que eu concordo. Ou seja, no popular, arma e munição no Brasil agora pode circular clandestinamente. A quem interessa isso? A milícia, óbvio. E a milícia dita e a milícia política que ele está criando. E esse é o espírito do golpe que a gente está vivendo hoje. O do conflito, não em áreas de milícia, mas os conflitos em qualquer lugar. Porque a divergência política vai virar uma briga armada. Imagina no meio de uma pandemia o presidente está falando em guerra civil. Só aqui. Porque é isso, o golpe está acontecendo, ele está em curso. E essa relação com a eu não acredito que as PMs vão romper com os governadores para ficar do lado do Bolsonaro. Mas o que aconteceu no Ceará foi muito grave. Muito grave. O que já aconteceu na Bahia, o Jacques sabe disso, o que já aconteceu no Espírito Santo, não são episódios isolados. Se depender do Bolsonaro, há uma quebra do monopólio da força, que é a razão de ser do Estado. É disso. A juíza Patrícia descobriram de quem era a munição.
Chegamos no assassino, e era o comandante de um batalhão que está preso até hoje, ligado à milícia, está preso até hoje, por causa da munição. Hoje, o assassinato da juíza não seria esclarecido por causa do Bolsonaro. Então, o que está em jogo hoje é um golpe já dado de morte das instituições. É a isso que a gente tem que reagir, né, de forma muito, muito severa. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que pensar, o caminho das armas, o caminho das milícias ditas, das milícias políticas e dos territórios. É essa natureza da onde vem Bolsonaro e para onde ele quer avançar. O Bolsonaro tem projeto de poder, se engana quem, pelo lado tosco que ele tem, acha que ele não tem projeto de poder. E é um projeto autoritário, a gente não pode deixar isso ser vitorioso. Perpétua. Bem, Antônio e colegas, Ciro foi, inclusive, muito incisivo na fala dele, e acho que a gente não pode, de forma alguma, deixar de ligar esses pontos, como o Freixo também fez. A vinculação do Bolsonaro a essas milícias, a família, que é conhecida como a família de milicianos. Mas é esse presidente, é esse homem que tem essas referências que está levando o país a um caos. Eu quero lembrar para vocês, e para quem está nos assistindo agora, que hoje o Brasil não tem ministro da Educação e nem tem ministro da Saúde. O ministro da Saúde, que o país não tem, exatamente no momento em que, talvez hoje à noite ou amanhã de manhã, a gente chegue a 50 mil mortos por Covid. Essa Covid que o Bolsonaro disse que era só uma gripezinha. Depois, ele disse que só matava velhos. Quando passou de 5 mil mortos, ele começou, e daí? O que eu posso fazer? Depois, quando passou de 10 mil mortos, alguém perguntou para ele sobre isso, o que ele ia fazer, ele disse que não era coveiro. Quando chegou a 30 mil mortos, todo mundo lembra que foi um escândalo no país, nós mesmos, eu, Freixo e outros colegas, entramos na justiça para derrubar a decisão do Bolsonaro, porque ele mandou o Ministério esconder o número de mortos, como se fosse possível esconder a dor das famílias. Então, esse país que não tem ministro da Saúde, em meio a uma pandemia, também não tem mais ministro da Educação. O ministro da Educação que disse, naquela famosa reunião do dia 22, que queria mandar prender os ministros do Supremo, mas saiu daqui às pressas com medo de ser preso. A consciência do Weintraub deve estar pesando, porque ele está com medo. Ontem, ele disse no Twitter que precisava sair do Brasil imediatamente. E acho que foi Ciro que tocou nisso. Olha a esperteza, ou para não dizer safadeza, do governo. Ele não exonerou o Weintraub ontem, ele deixou o Weintraub viajar com passaporte diplomático de ministro de Estado, foi para os Estados Unidos, e só depois que ele chegou lá é que ele foi exonerado. Agora eu comecei a fazer uma pergunta também. O que o Weintraub fez para ter que sair daqui tão apressado, correndo, e só ser exonerado quando está no outro país? Eu não sei se o Bolsonaro e o Weintraub têm uma confiança tão grande que possa ter feito se os Estados Unidos não vão entregar ele para a polícia. Aliás, para a justiça, para o Brasil. Agora, eu só quero lembrar também para vocês que esse presidente que conduz o país nesse caos, ele não pode ser referência boa para ninguém. Como disse o Freixo, o homem subiu na tribuna quando era deputado federal, eu me lembro disso, para defender a milícia. E o filho dele, que hoje é senador da República, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, foi no presídio entregar a maior condecoração da Assembleia Legislativa de São Paulo a um miliciano dentro do presídio. É bom lembrar essas coisas. E esse cara que preside o país, eu acho que foi o governador Flávio Dino que disse o seguinte: o Bolsonaro, ele se comporta como um serial killer. Ele mata um artigo da Constituição por dia, com as maluquices e absurdos que ele comete. O que ele faz é uma manifestação todo dia, é uma confusão todo dia. Aquelas manifestações que ele ia, e que ele vai, se fizerem de novo ele vai, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo AI-5.
Então, esse presidente aí é o mesmo presidente inseguro, com medo do que pode acontecer com ele. Onde é que vocês já viram um presidente da República precisar soltar uma nota assinada pelo ministro da Defesa, pelo vice-presidente da República, para ficar mandando recadinho para o Congresso, para as instituições federais? Isso é insegurança, o cara está com medo, não sabe comandar. O Bolsonaro sabe tanto que aquela cadeira é pequena demais para ele, porque a cadeira de presidente da República é muito grande. Aí o que ele faz? Ele monta aquela reunião do dia 22, todo mundo lembra disso, que era para, olha, veja bem, era para discutir os 30 mil mortos no país, mas foi uma reunião que a gente viu lá, que o Weintraub defendeu a prisão dos ministros do Supremo, a Damares defendeu a prisão dos governadores e prefeitos, o Salles defendeu que era preciso aproveitar que estava todo mundo fora do Congresso, passar a boiada para poder desmontar as estruturas de fiscalização na questão ambiental, porque a Amazônia está sendo destruída nas mãos do Bolsonaro. E o Guedes disse o quê? O Banco do Brasil está pronto para privatizar, vamos privatizar o Banco do Brasil e as pequenas empresas que morram. E o Bolsonaro fechou com chave de ouro naquela reunião. E aí onde eu quero ligar a questão das milícias. Lembram que ele bateu na mesa com força e disse: eu quero armar esse país para enfrentar governadores? Um presidente da República que diz isso, ele precisa pagar pelo que ele faz. Porque se as pessoas começam a se armar para enfrentar governadores, do jeito que cumpriram as ordens dele de invadir os hospitais, Bolsonaro mandou o povo invadir o hospital. Então ele precisa ser punido por isso. Esse homem que defende, como o Freixo falou, que caçou uma portaria do Exército que monitorava armas e munições no país, é o mesmo homem que manda o povo enfrentar os governadores, se armar para enfrentar governadores. Imagina a polícia, que já concorda com o Bolsonaro, um ou outro. Eu também não acredito muito nessa história de que a polícia vai ficar contra o seu governador e do lado do presidente da República. Esse presidente que está aí, que comete esses absurdos, eu não acredito. Ciro, duas coisinhas para pimentar o que você vai falar. Primeiro, o Weintraub, ele só precisou do passaporte diplomático para entrar lá porque está proibida a ida de brasileiros normais para os Estados Unidos. Se não tivesse, ele não poderia entrar nos Estados Unidos. Então, veja que até isso foi arranjado. Segundo vocês, no Ceará, e seu irmão Cid, nosso companheiro, enfrentou a questão da milícia lá em Sobral, daquela maneira, tomando 2 tiros no peito. Dá para você falar bem sobre essa questão da milícia e a polícia militar. Eu quero falar sem me lembrar disso, porque quando eu me lembro disso, a minha vontade é outra. Mas vamos falar, aproveitar esse momento de reflexão de tanta gente qualificada. Eu acho que o Jacques Wagner falou uma coisa central, o Freixo falou várias coisas centrais, e o Márcio França falou uma coisa que é do olhar sobre isso tudo. Eu fui governador. Eu não tive nenhum problema com a PM, pelo contrário. Eu passei um momento assim, extraordinário e eu atribuo a uma experiência desagradável que o meu antecessor, outro grande brasileiro, Tasso Gereissati, teve. O Tasso teve motim na polícia e teve confusão, o comandante da PM levou um tiro no meio da rua de conflito por causa do motim, então teve, enfim. E eu já assumi, por causa desse trauma, eu já assumi com as precauções necessárias. Então, sob o ponto de vista do que o Márcio França falou, entre a minha eleição e a posse, eu fiz um conjunto de reuniões em que eu basicamente comuniquei a eles o seguinte: olha, eu sou o chefe e não sou patrão de ninguém. Então, contem comigo para o que deve né, para profissionalizar, para, no limite da saúde financeira do Estado, aperfeiçoar salários, descomprimir promoções. Havia muitas coisas ali justas que eles, por argumentos errados, né, não foram. Então, essa ponderação do Márcio é importante, porque o chefe tem que ter a confiança do comandado. Porém, eu disse a eles também: olha, comigo, entretanto, sempre foi assim, a minha vida pessoal sempre foi assim, vai ser by the book, vai ser pela regra, pelo regulamento. Fez xixi fora do caco, a gente usa essa expressão aqui, usando, né, vai para a rua. Dentro dos regramentos, etc., que na Polícia Militar eram mais flexíveis do que inquérito administrativo, tal, nas funcionalidades civis. Eu atribuo a isto, porque eu vinha de um trauma, então eu governei com muita paz e muito profissionalismo.
não é, aqui a Polícia do Ceará. Portanto, eu organicamente tenho um olhar, vamos dizer, generoso, apesar do que eles fizeram recentemente, e eu não quero confundir jamais uma minoria ensandecida, assassina, bandida, não é? O Freixo tem muita razão, isso é uma das coisas que eu quero pincelar. Aprendi na data, a gente não pode usar a mesma palavra para fatos distintos. De extermínio, isso é uma coisa, não pode chamar de milícia. Outra coisa é transformar pedaço da PM em partido político. Isso também está acontecendo no Ceará, mas não é milícia. Aqui no Ceará tem grupo de extermínio e tem um partido político dentro da PM, né, que tem o cabo fulano de tal, é vereador, o sargento não sei das quantas é vereador, e usam todos o nome. O capitão não sei das quantas é deputado estadual, o capitão não sei das quantas é deputado federal, usam todos esse nome. Mas isso não é milícia. Milícia a gente tem que matar no nascedouro, que é exatamente aquilo que o Jacques Wagner, por exemplo, fez de forma exemplar quando foi governador da Bahia. Essas coisas não são disponíveis. Não é? Isso é que eu acho que explica por que na sequência, a PM do Ceará, que só me deu orgulho, acaba se amotinando com o Cid de uma forma já selvagem e agora se amotina com o Camilo Santana de uma forma bandida. Bandida mesmo, jovens, mascarados, arma na mão, sentado sem camisa nas viaturas, escolheram Sobral, que é a minha cidade, entre 184 municípios, atirando para cima, mandando o comércio fechar as portas, escola fechar, etc. Comandado pelos bolsonaristas boçais, que eram os únicos que estavam sem máscara. Os únicos que estavam sem máscara eram mandatários, não é? Fulano de tal, Noélio, fulano, eu nem devia estar falando o nome, porque eles adoram quando eu menciono o nome deles, para ganhar voto lá dentro desses bandidos que se infiltraram dentro da instituição. O que aconteceu? Daquela vez, o Cid fez em linha com que, excepcionalmente, o Jacques Wagner cometeu o erro da tolerância, que é uma virtude. Né? O governante tem que ser tolerante, tem que ter paciência. Não é fácil você tomar uma decisão para mandar sufocar um motim com todo mundo armado. Dali pode sair gente armada, covardemente levam mulheres, que levam crianças. Portanto, eu não estou censurando. Eu não tive que administrar isso e provavelmente eu teria mandado dar um banho de tinta azul e depois tinha mandado prender qualquer que fosse o risco que corresse. Né? A tinta azul é para separar o joio do trigo e a gente saber quem é que tinha que ser preso. Eu teria feito isso. Foi o que eu recomendei ao Cid e ele preferiu negociar. Acho que isso aconteceu. E aí o que aconteceu? O Congresso Nacional sistematicamente votou anistias. Isso não pode mais acontecer. Nós aqui no Ceará introduzimos na Constituição do Estado a proibição de qualquer reajuste salarial em circunstância de motim e incluímos na Constituição do Estado, né, a vedação de qualquer anistia, uma vez cometido qualquer tipo de crime de disciplina, não é, de exposição da população aos riscos que aconteceram. E isso se deu praticamente por unanimidade, menos um ou dois dos bandidos que também conseguiram um mandato, mas estão completamente isolados, com a grande participação dos órgãos da República, vamos dizer, do Estado, no caso, que foi o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, né, as universidades. Houve uma grande coesão na sociedade cearense. E acho que esse é o sinal para aquilo que o Wagner propôs. Nós precisamos, sabe, vencida a pandemia, Perpétua, lamentavelmente, minha assessoria me informa, já são 50.058 brasileiros mortos pela irresponsabilidade genocida do seu Bolsonaro. Eu acabei de receber essa notícia também, Ciro. Pois é. Lamentável, então, né? E a destruição da nossa economia. Né? O CAGED de abril evidenciou 860 mil carteiras assinadas extintas, o que quer dizer que em maio nós devemos ter tido 1.200.000. Então é a maior crise econômica, é a maior crise de saúde pública da história do Brasil, e nós governados por um irresponsável, drenando as nossas energias para discutir essas obviedades. Mas passado isso, essas emergências, nós precisamos discutir no ambiente de um projeto nacional de desenvolvimento esse passo adiante. Não é mais possível você ter as funções de segurança de polícia judiciária na mão de uma estrutura militaresca que evoca todo dia a estrutura de ditadura e que se apresenta nas leis como forças auxiliares das Forças Armadas e que há muito tempo perderam qualquer funcionalidade nessa direção. Basta que eu lhes diga o que nós testemunhamos aqui. Né? Aqui foi decretada uma intervenção militar para fins de garantia da lei e da ordem. O Exército Brasileiro veio aqui, passou um vexame, levaram simplesmente um grande deboche, a desobediência.
o chefe da Guarda Nacional desceu aqui, foi confraternizar com os picareta, com os bandidos, chamando de meus guerreiros, meus heróis. Esse picareta é marido dessa Zambelli, só para vocês verem do que nós estamos tratando. Né? Então, aqui no Ceará, nós vimos a cara do que o Bolsonaro pretende. Eu também não acredito que ele consiga estabelecer um canal de hierarquia para que isso seja operacional. Mas eu temo que se nós não fizermos a dureza da lei, prevenir o fenômeno da indisciplina e do amotinamento, ele vai causar algumas mortes ali quando ele ficar emparedado, perder o chão na opinião pública, como está perdendo aceleradamente, não ter projeto para a resposta à tragédia econômica, porque não tem resposta, nem sequer compreensão do que está acontecendo, porque o Guedes não entende nada do que está acontecendo, não conhece o Brasil, e quando 150, 120 mil, 80 mil, 90 mil brasileiros estiverem mortos, quando o mundo terá evidenciado, portanto, que o Bolsonaro é que é a causa desse desastre. Aí é preciso que nós nos precatemos, né, que tomemos o cuidado, porque a excitação violenta dessas minúsculas frações que ele está organizando, aqui, por exemplo, a Controladoria Geral da União do Ceará, ele controlou e botou um militar. Só para vocês terem ideia. Toda a estrutura, porque o Ceará é o Ceará, né? É onde eu atuo, onde eu vivo e tal. Aqui ameaça, eu nem ligo, faço como Freixo. Pode vir de carrada, nem sequer divulgo, porque eu tenho mais medo deles com a mão suja de bosta do que armado, como já demonstramos aqui. Enfim, desculpa aí a expressão, especialmente a nossa querida Perpétua, que é uma irmã querida que eu arranjei na vida. Ô Ciro, depois de quem tem o Bolsonaro todo dia sendo presidente, abrindo a boca e assistiu aquela reunião, não tem mais medo de nada, viu?